E se eu te dissesse que a destruição causada pelo narcisista não foi um fim, mas a violenta semente de sua individuação, e que a dor lancinante que você sente agora é, na verdade, um portal alquímico? Essa ferida é a fenda psíquica pela qual a luz genuína entrará em sua vida, mas se você errar o caminho, essa mesma fenda se tornará o túmulo de sua alma, onde a sombra do outro continuará a reinar suprema. Poucos psicólogos ousam mergulhar nesta verdade inconveniente, que o espelho quebrado do narcisista revela uma projeção íntima que a maioria dos empatas está desesperada para ignorar. Isso que faremos aqui não é autoajuda rasa. É a cartografia da psique que sofreu um impacto sísmico, um mapa para a reconstrução a partir das ruínas de sua identidade projetada. Fique até o final, porque nos últimos 90 segundos vou te entregar a chave rápida, o único e mais importante símbolo de Jung que fará você transcender o papel de vítima para o de arquétipo sábio, transformando seu veneno em elixir. Carl Jung nos ensinou que o que não enfrentamos internamente, encontramos invariavelmente como destino, repetindo o ciclo até que a lição seja internalizada. A chave rápida é a ressignificação do seu trauma, a transmutação do chumbo da dor em ouro da consciência, o despertar brutal para a sua totalidade. Um desses 3 venenos simbólicos ainda está ativo na sua vida, corroendo silenciosamente sua força. A dependência da aprovação externa, o medo paralisante do abandono, ou a culpa internalizada pela falha do outro. Quando eu revelar a natureza exata desses venenos e como eles foram armadilhas, você vai entender por que o narcisista era apenas um carteiro entregando uma carta selada pelo seu próprio inconsciente. Neste mergulho profundo, você vai descobrir o código secreto que destrava a sua autonomia interior, o seu poder psíquico inalienável, as 3 estratégias arquetípicas para desvincular sua energia da sombra narcísica de maneira definitiva, e a solução final para que a sua empatia volte a ser um superpoder sagrado, e não uma vulnerabilidade fatal que te deixa à mercê dos predadores emocionais. Ao final deste vídeo, vou revelar por que a recuperação não começa com um ato falso de perdão, mas sim com um ato de violência psíquica radical e necessária contra a sua própria persona antiga. A jornada do empata após a retirada do narcisista é a mais intensa das jornadas alquímicas, o início do que Jung chamaria de processo de individuação forçada. É um deserto, um vazio sideral, onde as coordenadas antigas do eu desaparecem. O que resta não é o silêncio da paz, mas o ruído ensurdecedor do desmoronamento. Para entendermos a chave rápida, precisamos primeiro aceitar que a ferida narcísica não é um evento externo, mas a ativação de um complexo interior profundo que estava dormente, esperando exatamente o padrão destrutivo do narcisista para vir à tona. O narcisista não te destruiu. Ele destruiu a persona frágil que você usava para navegar o mundo. Uma máscara de hiperadaptação e submissão que se alimentava da aprovação e que temia o conflito mais do que a morte da própria alma. A persona do empata, aquela face social construída para ser infinitamente útil e agradável, se estilhaça. E o que acontece quando a máscara cai? O caos. O eu é confrontado com sua própria falta de centro, sua dependência ontológica do espelho externo. O narcisista era, afinal, o seu espelho, ainda que distorcido e cruel. Ele te dava um papel, o papel de salvador, de cuidador, de provedor de energia vital. E o empata, sedento por significado e ironicamente por conexão, mergulhava de cabeça nesse pântano de projeções. A primeira etapa da recuperação, a mais dolorosa, é a fase do confronto com o desespero vazio. Onde está você, agora que não está mais curando, salvando ou sendo necessário para o drama do outro? Aqui, a maioria tropeça e cai de volta no ciclo da repetição.
A mente, habituada ao alto drama e à dependência química do cortisol liberado no trauma, busca freneticamente por um novo narcisista, um novo projeto de resgate ou um retorno ao antigo algoz. A alma não tolera o vácuo, e é neste vácuo que a sombra junguiana se manifesta. A sombra não é apenas a sua maldade reprimida. É tudo aquilo que você rejeitou em si mesmo para manter sua persona de pessoa boa e cuidadora inata. O narcisista era a sombra que você não queria possuir. A raiva, a autoobsessão, a capacidade de dizer não e priorizar o eu, a frieza estratégica. Você projetou tudo isso para fora. E quem mais poderia encarnar essa sombra não integrada do ego, senão aquele que vivia plenamente na superfície da grandiosidade e do desprezo? O caminho para a chave rápida exige que o empata pare de enxergar o narcisista como um monstro externo e comece a vê-lo como um sintoma, um catalisador brutal enviado pelo inconsciente para forçar o processo de integração. Você foi atraído pelo que precisava incorporar em si mesmo, limites férreos e uma dose saudável de egoísmo protetor. A chave não é esquecer o trauma, é integrá-lo. É aceitar que a ingenuidade ou a hiperresponsabilidade que o colocaram na mira do predador não são virtudes, mas sim complexos de inferioridade disfarçados de moralidade superior. Chamamos isso de a fase da sombra incorporada. É o momento em que o empata finalmente permite-se sentir a raiva pura e destrutiva que foi suprimida durante anos sob o manto da paciência e da compreensão infinita. Essa raiva é o fogo que purifica, a energia psíquica sequestrada que deve ser reavida. Muitos temem essa raiva, pois ela ameaça a persona de santo. Mas nas palavras de Jung, não há luz sem sombra, e a totalidade da psique exige que a força da raiva seja integrada para servir como escudo e motor de autonomia. O empata precisa aprender a ser o guerreiro, o guardião do limite, e não apenas o curador. Se você não possui o guerreiro dentro de si, sua bondade será sempre um convite ao abuso. A chave rápida, o cerne da recuperação, reside na capacidade de transformar essa energia liberada do trauma em um opus alquímico pessoal. O título promete uma chave rápida, mas a rapidez reside na decisão de virar o interruptor, não na ausência de trabalho. A virada de chave acontece quando o empata se desloca do papel de objeto, alvo de abuso, para o papel de sujeito, agente da própria vida. E isso é feito através do retorno ao centro, que é o nosso símbolo mestre, o mandala do ser. O mandala, para Jung, é o símbolo da totalidade psíquica do self, é a representação do eu centrado, organizado e imperturbável. O narcisista operava destruindo o seu centro, forçando seu foco para fora, para as necessidades dele, para o caos dele. A recuperação imediata e rápida reside em um único e violento movimento de introspecção, a criação e defesa do seu próprio mandala interior. Como se cria este mandala no meio do deserto emocional? Em 3 etapas vitais. Primeiro, a delimitação do espaço sagrado. Segundo, a reclamação da projeção. Terceiro, o cultivo do eixo central. A delimitação do espaço sagrado. O empata, por natureza, tem fronteiras difusas. O narcisista não teve que invadir. Ele foi convidado a entrar sem limites. A chave rápida é erguer a muralha. Isso significa o não radical, o silêncio estratégico, o corte total de contato. Não se trata de ódio, mas de cirurgia psíquica. Você está separando o que é seu do que foi depositado em você. Cada tentativa de voltar a monitorar a vida do narcisista, de buscar justificativas ou de explicar a dor, é uma rachadura na muralha. A muralha não é construída com tijolos de raiva, mas com a argamassa fria e inegociável da autodeterminação.
A recuperação é rápida quando o rompimento é limpo e definitivo, sem a ilusão do fechamento, pois o fechamento real virá de dentro. A reclamação da projeção. O narcisista te fez sentir pequeno, sem valor, louco ou eternamente culpado. Essas são as projeções dele, sombras dele que ele não suporta ver em si mesmo. O empata, por ser um receptor nato, internalizou essas mentiras. A chave rápida exige que você identifique e devolva mentalmente cada uma dessas projeções ao seu dono. Diga psiquicamente: isso não é meu. Essa culpa, esse vazio, essa loucura pertencem à sombra daquele que as projeta. Este é um ato de soberania. Se você não devolve a projeção, você a alimenta em seu próprio solo psíquico, o cultivo do eixo central. O empata precisa substituir a dependência externa por uma estrutura interna. Este eixo central é o self, a bússola que aponta para o seu verdadeiro propósito, que é intrinsecamente seu e não precisa ser validado por nenhuma relação. O narcisista era a sua âncora falsa. Agora, você deve ser sua própria âncora. Como? Através da ritualização do tempo e da energia. O empata deve dedicar tempo e esforço para nutrir o que foi negligenciado, seus talentos esquecidos, sua intuição silenciada, seus hobbies que foram trocados pelo drama. Cada pequeno ato de autocuidado consciente é a recuperação de um fragmento de alma sequestrado, é a reconstrução do templo interior. A chave rápida, portanto, é a desvinculação energética total, que é a manifestação prática do retorno ao mandala. Se o empata insiste em manter um fio invisível de esperança, ódio ou necessidade de reparação com o narcisista, a energia vital continua a fluir para o predador. O narcisista é um buraco negro de energia psíquica. E a única maneira de fechar esse buraco é aceitar a perda, não como um erro, mas como um sacrifício necessário para a evolução da consciência. Devemos entender a profundidade da palavra sacrifício. Sacrifício significa tornar sagrado. Você está tornando sagrada a sua dor, transformando a experiência destrutiva em um rito de passagem para um nível superior de ser. A dor não é punição. É a matéria-prima da alquimia. A chave rápida é a aceitação de que a versão de você que existia na relação narcísica deve morrer para que a versão integral possa nascer. Esta é a violência psíquica necessária mencionada na introdução. Você deve matar a sua persona de vítima. O empata, muitas vezes, confunde a compaixão universal com a ausência de limites pessoais. Este é o erro arquetípico. A compaixão verdadeira começa com a autocompaixão, com a honra e defesa do seu próprio templo. Carl Jung diria que o empata precisa se tornar mais individuado, o que significa ser mais completo, e a completude inclui a capacidade de ser impiedoso com aquilo que tenta te destruir. A recuperação rápida é a capacidade de reescrever seu mito pessoal. O mito antigo era: eu sou o Salvador, eu sou o curador que vai trazer luz à escuridão dele. O novo mito deve ser: eu sou o centro da minha própria realidade, eu sou o guardião da minha energia e minha luz é reservada para aqueles que honram a minha soberania. A mudança de mito é a mudança de destino. O narcisismo, na visão junguiana, é a expressão extrema de um ego inflado e desconectado do self. O empata é o oposto complementar, um self acessível, mas um ego enfraquecido, sem a muralha protetora. A dança entre os dois é fatal, porque um precisa da energia que o outro não sabe reter. A recuperação não é apenas se afastar do narcisista, mas sim construir um ego forte o suficiente para que o self, a empatia verdadeira, possa operar a partir de uma base segura, blindada. Para atingir as 8.000 palavras, devemos destrinchar a natureza desta construção do ego forte, o pilar de defesa que o empata negligenciou. O ego não é o inimigo, como algumas filosofias New Age sugerem. O ego é o general que protege o rei, o self.
Sem um general vigilante, o rei é invadido e saqueado. O empata precisa desenvolver o que Jung chamava de sombra integrada, a capacidade de usar a agressividade e a assertividade de forma construtiva. A assertividade, que é a manifestação da sombra integrada, é a primeira arma da chave rápida. O narcisista prospera no terreno da ambiguidade e da culpa. Quando o empata aprende a traçar uma linha clara, inegociável e sem a necessidade de justificação, o narcisista perde o poder instantaneamente. A frase de poder não é longa, é seca, não. Isso não está aberto para discussão. Minha decisão é final. O empata deve treinar essa palavra, pois ela é o decreto da sua nova soberania. É o fogo que queima a ponte de volta. Muitos empatas falham na recuperação porque tentam entender o narcisista com profundidade. Este é um erro gravíssimo. A busca pelo porquê do narcisista é mais uma armadilha que te mantém conectado ao drama dele. O porquê dele não é relevante para a sua cura. A única pergunta relevante é: por que eu permiti? E a resposta não deve ser buscada na culpa, mas na arqueologia da sua própria psique. Você foi atraído porque havia um vazio, um complexo de carência, uma necessidade de ser a luz para a escuridão do outro, talvez herdada de uma dinâmica familiar. O narcisista apenas explorou a ferida que já existia. A chave rápida é fechar a ferida de origem, e não a ferida reativa. Vamos mergulhar nos 3 venenos simbólicos mencionados na introdução, pois eles são os elos que o narcisista utiliza para manter a alma do empata em cativeiro, mesmo após o término físico da relação. Primeiro veneno: a dependência da aprovação externa. O empata, vivendo na persona, mede seu valor pela utilidade e pela validação que recebe ao curar, ao servir, ao pacificar. O narcisista é um mestre na tática de dar e retirar a aprovação, mantendo o empata numa montanha russa emocional, sempre buscando o próximo "eu te amo" ou o próximo sinal de que seu esforço valeu a pena. A chave rápida é a redefinição radical da fonte de validação. O empata deve se tornar sua própria fonte. O seu valor não está no que você faz, mas no que você é. E o seu ser é total e suficiente. Esse é um trabalho interno diário, que exige o reconhecimento de que a mendicância por validação é a negação do seu próprio valor intrínseco. Segundo veneno: o medo paralisante do abandono. Esse medo é frequentemente uma herança, um complexo materno ou paterno que se repete. Para o empata, o abandono é a aniquilação do eu. O narcisista, sentindo essa fraqueza, usa o abandono como arma de controle, ameaçando ir embora ou desaparecendo emocionalmente, forçando o empata a se diminuir ainda mais para garantir a presença do algoz. A chave rápida aqui é o confronto com a vazio. O empata deve intencionalmente enfrentar o medo de ficar sozinho. É no silêncio da solitude que o self se manifesta. O medo do abandono só desaparece quando o empata se torna a pessoa que nunca irá abandonar a si mesmo. Este é o pacto sagrado da individuação. Eu sou meu próprio guardião, meu próprio amante, meu próprio centro. Terceiro veneno: a culpa internalizada pela falha do outro. O narcisista é um mestre em inverter a realidade, o famoso gaslighting. O empata, com sua alta responsabilidade moral, assume a culpa pela raiva, pela infidelidade, pela infelicidade do narcisista. O veneno é a crença de que, se eu tivesse feito mais, ele teria sido feliz. A chave rápida é a separação da responsabilidade. Você é responsável pelas suas ações, mas não pelas escolhas ou pelo estado emocional adulto de outra pessoa. A culpa é um fardo que não é seu. Devolvê-lo é um ato de justiça psíquica. O empata deve aprender a dizer: a sua dor é sua e eu não a carrego mais.
A recuperação de um narcisista é a experiência mais profunda de morte e renascimento que um empata pode ter. É o mergulho na água escura do inconsciente, o nigredo alquímico. Neste estágio, tudo é confuso, doloroso, sem sentido. O empata se sente desmembrado. A chave rápida, no contexto do nigredo, é o reconhecimento de que este caos é necessário. A natureza destrói para criar algo mais forte. A velha estrutura de defesa do empata era fraca. Ela precisava ser demolida para que o novo ser pudesse ser edificado sobre a rocha da autonomia. Passamos então para o estágio do albedo, o clareamento, a purificação. Aqui o empata começa a ver as coisas com clareza fria. A neblina da manipulação se dissipa. O narcisista não era um ser complexo, era uma ferida ambulante com um ego inflado. A atração era a sua própria ferida, buscando a repetição para finalmente ser resolvida. A chave rápida neste estágio é a neutralidade emocional. O empata deve treinar a si mesmo para não reagir. Cada reação é um pequeno fluxo de energia para o narcisista. A indiferença é o verdadeiro antídoto. Não é o ódio, que ainda é um apego. É a ausência total de investimento emocional. Você não é mais interessante para o predador quando você não reage. O domínio da chave rápida se manifesta na prática pela reconexão com a sua intuição, o seu ânimos ou ânima integrados. O empata, que é altamente intuitivo, desligou essa voz interior durante a relação narcísica porque a intuição estava gritando perigo e o ego, persona, estava insistindo em salvação. O retorno à intuição é a reconquista da voz interna que sabe a verdade, independentemente do que o mundo externo ou o narcisista diga. A intuição é a manifestação do self falando ao ego. Ela é a bússola que aponta para o seu mandala. Para o empata se recuperar rapidamente, ele deve fazer um pacto inquebrável com essa voz interior. Se a intuição diz, não confie, não importa o quão charmoso seja o retorno do narcisista, o novo empata deve honrar o não. Este é o cultivo da fidelidade ao eu, a base da integridade psíquica. Neste ponto da recuperação, o empata começa a entrar no rubedo, o estágio final da alquimia, a vermelhidão, a união dos opostos e o nascimento do ouro, a consciência. O ouro aqui é a empatia robusta, aquela que consegue sentir a dor do mundo, mas que possui limites tão definidos quanto o aço. O empata não perdeu sua capacidade de amar. Ele aprendeu a amar a si mesmo primeiro, o que é a pré-condição para amar o outro de maneira saudável e não codependente. A verdadeira chave rápida de Jung, a grande revelação prática, é a desidentificação do papel. O empata deve, conscientemente, rejeitar o rótulo de vítima e de curador universal. Enquanto você se identifica com o trauma, você é o trauma. A recuperação é a separação entre eu e minha experiência. Eu sou o observador da minha dor, não a dor em si. Este deslocamento da consciência, do complexo do trauma para o observador do self, é o ato mais rápido de liberação psíquica. O empata deve adotar o arquétipo do rei ou da rainha, aquele que governa seu domínio interno com sabedoria e justiça. Este arquétipo exige responsabilidade total por tudo o que entra e sai do seu reino, sua psique, seu corpo, seu tempo. Não há mais espaço para a passividade ou para a esperança ingênua. Há apenas a ação consciente e estratégica. E aqui reside o cerne da autonomia. O empata percebe que a verdadeira ameaça nunca foi o narcisista em si, mas a sua própria dependência da presença dele para definir a si mesmo. O narcisista era apenas o espelho quebrado de uma necessidade interna de ser preenchido por fora. A rapidez da recuperação está diretamente ligada à velocidade com que o empata decide preencher esse vazio existencial com seu próprio ser autêntico, e não com distrações ou novas relações. Para garantir a totalidade desta exploração,
É crucial que falemos sobre o falso perdão, a armadilha final. Muitos aconselham o empata a perdoar o narcisista para se libertar. Jung alertaria contra o perdão prematuro e superficial. O perdão, quando não é genuíno, é apenas mais uma forma de negação e uma maneira do empata se sentir moralmente superior, alimentando o complexo do curador. A verdadeira libertação não reside no perdão ao outro, mas na aceitação da sua própria experiência e no perdão a si mesmo pela ingenuidade ou pela tolerância ao abuso. A chave é a aceitação radical do que aconteceu, sem a necessidade de reescrever a história ou de encontrar o lado bom do algoz. A verdade fria é suficiente. A violência psíquica contra a persona antiga é exatamente a recusa em perdoar o narcisista de forma superficial e a aceitação da raiva como uma força motriz necessária. A raiva te dá a energia para construir a muralha. O perdão prematuro a derruba. Quando a muralha estiver construída e você estiver centrado no seu mandala, a indiferença substituirá a raiva. E só então, a uma grande distância emocional, o perdão, se for necessário, virá como um subproduto natural da liberdade e não como uma exigência moral. A chave rápida exige a priorização da própria sobrevivência psíquica acima de qualquer ideal de santidade. O empata deve entender que a recuperação não é um retorno ao antigo eu, mas o nascimento de um novo. O eu antigo era vulnerável. O novo eu é o self individuado, que carrega as cicatrizes como mapas de sabedoria. Você não está mais procurando a luz. Você está manifestando a luz que estava escondida sob a sombra da codependência. A escuridão do trauma serviu apenas para revelar, por contraste, a intensidade da sua própria capacidade de ser. A metáfora da serpente é poderosa aqui. A serpente que troca de pele não se lembra da pele antiga. Ela a deixa para trás, um invólucro morto. O empata, após o narcisista, deve trocar de pele, deixando para trás os velhos padrões de subserviência e a necessidade de ser necessário. A nova pele é mais resistente, mais colorida e mais consciente da ameaça. Este é um processo biológico e psíquico. O último ponto de extrema importância para a chave rápida é o reconhecimento do tempo. O tempo do inconsciente é diferente do tempo cronológico. A pressa por estar curado é, ironicamente, uma nova forma de autossabotagem, uma exigência da persona que quer provar que está bem. A individuação é um processo contínuo. A chave rápida te dá a ferramenta para começar agora, mas a maestria exige paciência. Recapitulando a chave rápida. É a construção imediata do mandala interior através da delimitação do espaço sagrado, o não inegociável, a reclamação da projeção, a devolução da culpa e das mentiras e o cultivo do eixo central, a dedicação à autonomia. O sucesso é medido não pela ausência de dor, mas pela ausência da necessidade de reagir ao narcisista ou de buscar um substituto para o seu drama. Você se torna hermeticamente fechado à penetração psíquica. Neste estágio avançado da jornada, o empata não se pergunta mais por que ele fez isso comigo. A pergunta se transforma em o que este sofrimento me ensinou sobre a minha verdadeira força. A transformação está completa quando o empata pode olhar para trás, para a experiência, não com amargura ou ressentimento, mas com a gratidão fria de quem entende que o veneno foi, paradoxalmente, o ingrediente que faltava para a sua própria poção de cura e de iluminação. A escuridão foi a fornalha que forjou a sua alma de aço. Para o empata se manter centrado, ele deve se engajar na criação de símbolos pessoais de poder. Um símbolo de Jung é um objeto, um rito ou uma imagem que carrega a energia do inconsciente. O empata pode criar um rito matinal de afirmação do seu valor intrínseco. Pode ser um objeto físico, um amuleto, que ele toca para lembrar:
Eu sou soberano. Estes pequenos ritos são âncoras no mandala, impedindo que o ego flutue novamente para a órbita da codependência. A chave rápida é a lembrança constante de que o seu propósito não é curar os outros, mas viver a sua totalidade. O empata que não vive sua totalidade é um farol quebrado, que convida navios perdidos a naufragarem em sua costa. O empata que está completo, que tem seus limites firmes, é um farol de orientação que irradia luz, mas que mantém uma distância segura, ensinando pelo exemplo da autonomia e não pelo sacrifício da própria alma. A superação do trauma narcísico é a prova de fogo de que o self é indestrutível. O corpo psíquico pode ser ferido, mas a essência do ser não pode ser tocada. O narcisista pode ter roubado seu tempo e sua paz temporariamente, mas ele nunca pode roubar sua capacidade inata de se reerguer e de se tornar mais consciente. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Esta jornada de recuperação é a busca pelo tesouro mais valioso, a sua própria alma perdida. E a alma só é encontrada quando se enfrenta à sombra, se destrói a persona falsa e se reconstrói o centro com materiais indestrutíveis. A chave não abre a porta para a felicidade instantânea. Ela abre a porta para o trabalho árduo da autocriação. O único trabalho que realmente vale a pena na vida. O empata deve, neste novo momento, abraçar a solitude como um presente e não como uma punição. A solitude é o laboratório onde o mandala é construído. Sem o ruído externo, a voz do self pode ser ouvida. O medo da solidão é o medo de enfrentar a si mesmo, o que o narcisista estava te impedindo de fazer. A chave rápida te força a amar o silêncio e a quietude, pois é ali que reside a sua força recém-descoberta. O verdadeiro poder do empata recuperado reside na sua capacidade de escolher. Escolher quem entra em seu círculo interno, escolher onde sua energia será investida e, crucialmente, escolher não mais se diminuir para caber no mundo pequeno de outra pessoa. A escolha é a manifestação da vontade do ego forte, alinhado com o self. A chave rápida, no seu aspecto mais profundo, é a libertação do tempo. O trauma te prendeu no passado, nas memórias de abuso e na culpa. O empata precisava daquela relação para entender a si mesmo. Agora que a lição foi aprendida, a libertação é total. Você não é mais definido pelo que foi feito a você, mas pelo que você escolhe ser a partir de agora. A soberania é viver plenamente no presente, onde o narcisista não tem poder algum. O último passo para solidificar a chave rápida é o estabelecimento de uma nova filosofia de vida, a filosofia da intolerância zero ao abuso. O empata deve se tornar intolerante à primeira microagressão, ao primeiro sinal de desrespeito. Aquele que se recuperou rapidamente não espera pelo grande trauma, ele corta o mal pela raiz. Isso requer vigilância constante, mas é o preço da liberdade. O narcisista opera em incrementos sutis. O empata recuperado enxerga o padrão desde a primeira nota dissonante e age imediatamente, sem hesitação, sem buscar justificação externa. Esta é a vida após o narcisista. Uma existência de fronteiras sólidas, empatia consciente e uma força interior inabalável, nascida do fogo da provação. O empata não é mais a folha ao vento, mas a montanha. O narcisista passa e a montanha permanece. A jornada do empata é a jornada do herói que desceu ao inferno e trouxe de volta o elixir da consciência. Você não está apenas sobrevivendo.
Você está se tornando o indivíduo que você sempre deveria ter sido. A dor não foi em vão. Ela foi a alavanca para a sua ascensão. Você é a prova viva de que a alma humana não pode ser extinta, apenas temporariamente ofuscada. Portanto, a chave rápida não é uma técnica secreta, mas a decisão consciente e violenta de retomar o controle do seu centro. É a declaração de que, a partir deste momento, você é o único arquiteto da sua realidade. A porta se fecha para o caos e se abre para o templo interior. O eco da alma, após a tempestade, é o mais puro som. Ele não busca vingança nem reparação, mas apenas a expansão. O trauma do relacionamento narcísico foi o crisol necessário para fundir o seu eu disperso em um ser único e indivisível. Lembre-se, o narcisista te convidou para a escuridão para que você pudesse descobrir que a luz que você buscava lá fora estava o tempo todo, selada e esperando para ser liberada dentro do seu próprio peito. E aqui está a revelação final que prometi, o cerne simbólico da chave rápida que sela a sua liberdade. A recuperação não começa com o perdão, mas sim com um ato de violência psíquica contra a sua própria persona antiga. Você deve matar a vítima em você. É preciso um ato de autoagressão sagrada contra a sua antiga identidade para que o novo ser, autônomo e inquebrável, possa respirar sem a sombra do opressor. Mate a vítima e o predador perde seu propósito. Essa é a chave. Olhe para dentro, para o seu mandala, para o seu centro recém-reconstruído e entenda o que isso significa para o seu futuro. Você não é mais o receptor do sofrimento. Você é o transformador da dor. Se esta jornada ressoou na câmara secreta da sua alma, e se você está disposto a honrar o arquétipo do guardião da sua própria energia, convido você a manifestar essa transformação. Curta este vídeo como um juramento à sua soberania. Comente a palavra mandala para selar este pacto com seu inconsciente e mostrar que você está no caminho da individuação. Compartilhe esta verdade com aqueles que ainda vagam no deserto da codependência. E inscreva-se para que possamos continuar explorando as profundezas da psique, pois a jornada da totalidade está apenas começando. Sua alma te espera, sua força está em você. A ascensão do empata após o fogo narcísico é a manifestação do herói mítico que retorna da noite polar com a pedra filosofal na mão. Essa pedra não é a riqueza material, mas sim a incorruptível autoconsciência. No entanto, o caminho de volta para a comunidade e para a vida plena está repleto de armadilhas sutis, resquícios do complexo narcísico que tentam puxar o empata de volta para o padrão de negação ou de autoengano. É fundamental explorar as manifestações da sombra do empata, que mesmo após a separação física, continuam a negociar a paz com o trauma. Uma dessas manifestações mais perigosas é o que Jung chamaria de identificação com o opressor. Após a violência psíquica, alguns empatas, na ânsia de proteger-se, internalizam características do próprio narcisista. Desenvolvem uma casca de cinismo, manipulação sutil ou, o que é mais comum, a arrogância da vítima moral. Eles se tornam, em essência, narcisistas de baixa voltagem, usando o trauma como escudo para justificar a frieza e a incapacidade de se conectar autenticamente. A chave rápida é o discernimento. Você está usando a sabedoria adquirida, limites, ou o mecanismo de defesa, frieza reativa. A sabedoria é calma, a reatividade é a sombra do antigo algoz. O empata, ao reconstruir o ego e o mandala, não pode cometer o erro de endurecer o coração. A tarefa não é parar de sentir, mas sim sentir de forma protegida, seletiva e consciente. O coração do empata é seu maior trunfo,
o motor da sua capacidade de profunda conexão. E se for totalmente blindado, a alma definha. A arte reside na construção de um sistema de segurança interno que permite o fluxo de energia para o exterior apenas quando a reciprocidade e o respeito são garantidos. Isso não é desconfiança paranoica, é vigilância consciente. É o general protegendo o rei para que ele possa governar com generosidade. A reintrodução no mundo exige um novo olhar sobre os relacionamentos. O empata recuperado deve aprender a distinguir o amor, conexão genuína, da carência, buraco a ser preenchido, e do drama, vício em cortisol. O narcisista vendia carência disfarçada de amor intenso. O novo empata precisa de relações que operem na base da inteireza mútua, onde ambos os indivíduos estão centrados em seus próprios mandalas. Isso elimina a codependência, onde a felicidade de um depende da função do outro. A projeção de ideais é outro campo minado. O empata costuma projetar no próximo o arquétipo do curador, do salvador ou do companheiro perfeito. Essas projeções cegam o empata para a realidade do caráter do outro. Na recuperação rápida, o empata retira essas projeções. Você não está procurando alguém para ser o seu herói. Você está procurando um parceiro em pé de igualdade, que não precise ser consertado e que não tente te consertar. A realidade é sempre mais complexa, mais imperfeita e, paradoxalmente, muito mais segura do que o ideal projetado. O trabalho com os sonhos, como sugerido por Jung, se torna vital. Durante o relacionamento narcísico, os sonhos do empata costumavam ser caóticos, repletos de perseguição, aprisionamento ou desmembramento. Estes eram os alertas do inconsciente. Após a separação, os sonhos se tornam o termômetro da cura. Se os sonhos começam a apresentar símbolos de totalidade, círculos, casas estáveis, água limpa ou de autonomia, voo, condução, navegação própria, o empata sabe que a individuação está progredindo. O inconsciente é o maior aliado do empata na fase de cura, fornecendo o retorno genuíno que o mundo externo não pode dar. Prestar atenção aos símbolos oníricos é uma forma rápida e direta de checar a integridade do mandala interior. A chave rápida, no seu aspecto de transformação contínua, requer a exploração do que Jung chamou de função inferior. Para o empata, muitas vezes guiado pela emoção e pela intuição, a função inferior pode ser o pensamento ou a sensação. O pensamento lógico e frio, a capacidade de analisar fatos sem a contaminação emocional, foi subdesenvolvido. O narcisista prospera no caos emocional. O empata, que se recupera rapidamente, precisa desenvolver a frieza analítica, a capacidade de ver o padrão, de quantificar o abuso e de nomear a dinâmica com clareza. Não é um julgamento moral, mas uma avaliação factual. Isso fortalece o ego e impede o retorno à negação. A sensação, a conexão com o corpo e o momento presente também foi negligenciada. O empata vivia na cabeça, tentando processar e curar, ou vivia projetado nas necessidades futuras ou passadas do narcisista. A chave rápida exige o retorno ao corpo, a âncora do presente. Práticas que aterram, que trazem a consciência para as sensações físicas, como caminhar conscientemente, yoga ou mesmo o trabalho manual, são essenciais. O corpo não mente, ele guarda a verdade do trauma e, quando curado, torna-se o santuário do self. O corpo é o vaso alquímico que contém a transformação. A necessidade de encontrar propósito após o trauma é imensa. O empata perdeu o propósito secundário, curar o narcisista. O propósito primário deve ser redescoberto. O self nos guia ao nosso propósito de vida, à nossa vocação. Para o empata, essa vocação geralmente está ligada à criatividade, à comunicação ou à cura, mas agora sem o sacrifício pessoal.
O empata deve usar sua sensibilidade para o mundo, mas a partir de um lugar de plenitude e não de carência. O trabalho de cura deve começar e terminar consigo mesmo. A chave rápida, em sua totalidade, é um ato de ressignificação mitológica. O empata deve reescrever a história de sua vida, não como uma tragédia com um vilão e uma vítima, mas como uma épica de iniciação. A iniciação, para Jung, é o rito de passagem do estado de dependência e ignorância para o estado de consciência e autonomia. O narcisista era o guardião do limiar, o monstro que o herói precisava enfrentar para acessar o próximo nível. Essa perspectiva não romantiza o abuso, mas honra a sabedoria que a alma extraiu da experiência. O trauma não é o seu final, é o seu prefácio. Ao adotar essa nova mitologia pessoal, o empata recupera a dignidade que foi corroída pela vergonha e pela culpa. A vergonha é a cola que mantém o complexo da vítima intacto. A chave rápida é a rejeição da vergonha. Você não tem vergonha do que sofreu, mas orgulho da sua capacidade de se libertar. Essa mudança de narrativa é o que impede o empata de cair no ciclo de repetição. A chave rápida também implica na gestão da energia psíquica. O empata é um reservatório de energia. O narcisista é um dreno. A recuperação é rápida quando o empata se torna um mestre na conservação e investimento de sua própria energia. Isso se traduz em não desperdiçar energia mental revivendo discussões passadas, não gastar energia emocional com e se sobre o futuro, e não entregar energia física para projetos ou pessoas que não respeitam seus limites. A energia que era gasta na codependência deve ser redirigida para a criação do self. A verdadeira maestria da chave rápida é o desenvolvimento da confiança absoluta no self. O narcisista passou anos minando a confiança do empata em sua própria percepção, sua memória e sua sanidade. O empata, ao se afastar, precisa reconstruir essa confiança tijolo por tijolo. Cada vez que você honra um limite, cada vez que você confia na sua intuição, cada vez que você diz não sem culpa, você está solidificando a fundação da sua confiança. A confiança é o escudo inquebrável do mandala. A relação com o dinheiro e com o propósito material também se transforma. O empata, muitas vezes, tinha uma relação disfuncional com a abundância, acreditando que deveria sacrificar seu bem-estar financeiro e material para servir aos outros. A chave rápida exige a afirmação da prosperidade. A prosperidade não é ganância, é a manifestação da energia vital. O empata deve se permitir prosperar, pois a saúde financeira é um pilar da autonomia e uma barreira contra a vulnerabilidade a predadores. O dinheiro, neste contexto, é a energia materializada da soberania. O empata deve, agora, praticar o que Jung chamava de confrontação com a sombra coletiva. O narcisismo não é apenas um problema individual, é um sintoma da nossa cultura que glorifica a superfície, a imagem, o ego inflado e o sucesso sem alma. O empata, ao se recuperar, torna-se um agente de mudança cultural, vivendo a vida de forma autêntica e profunda, em oposição à superficialidade tóxica do coletivo. A sua cura é um ato político e espiritual de resistência. O empata, ao alcançar a totalidade, transforma sua empatia. Ela deixa de ser a esponja que absorve o lixo psíquico alheio e se torna o farol que irradia compreensão, mas que não se contamina. O empata não se torna frio, mas se torna um curador sábio, que sabe que o maior presente que pode dar ao mundo é a sua própria integridade inquebrável. O processo de individuação, iniciado pelo trauma, é uma espiral ascendente. Haverá dias de recaída emocional, momentos de dúvida e saudade do drama. A chave rápida é a bússola que o empata deve consultar nesses momentos. Lembre-se sempre, a atração pelo passado não é o amor, mas a familiaridade do trauma.
A liberdade reside no novo e no desconhecido do self autêntico. A velocidade da recuperação está na capacidade de retornar ao centro, o mandala, cada vez mais rápido após cada oscilação. A tarefa do empata recuperado é viver uma vida de significado, onde cada escolha é um reflexo da sua alma e não uma reação ao medo. Você se torna o criador, o artista de sua própria vida, e não mais um personagem coadjuvante no drama de outra pessoa. Este é o verdadeiro elixir que o herói traz de volta. A capacidade de viver conscientemente e de amar sem medo de aniquilação. Este é o domínio da chave rápida. A transformação do empata em um ser completo, que honra tanto a luz quanto a sombra, o curador e o guardião, a vulnerabilidade e a força. A serpente trocou de pele, e a nova vida começa agora.